Começa agora. Aedas no ar. Olá, ouvintes, eu sou o Douglas Kissen e está começando o Aedas no Ar, programa semanal da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que também é assessoria técnica independente das pessoas atingidas das regiões 1 e 2 da bacia do Rio Paraupeba. No programa de hoje, vamos conversar com Cleiton da Silva, ele que é integrante da equipe de marcadores sociais das diferenças aqui da AEDAS. O Cleiton esteve no nosso programa recentemente, no mês de setembro, contando sobre os estudos feitos por consultorias contratadas pela AEDAS para levantamento de danos socioambientais e a saúde na região 2. Hoje o Cleiton volta no nosso programa para detalhar mais sobre os resultados e contar o que foi encontrado no ar, na água, no solo, nos peixes e nas plantas nos municípios de Mário Campos, Petim, Joatuba, São Joaquim de Bicas, Igarapé e Mateus Leme. Além disso, a comunicadora Júlia Holden vai contar um pouco sobre como foram as reuniões com as comunidades para trazer os resultados dos estudos. Então segue com a gente que vem informação por aí. Você está ouvindo Aedas no ar. As pessoas atingidas têm muitas incertezas sobre a qualidade da água, do solo, dos peixes e do ar nos seus territórios. A partir do diálogo com as comunidades, a AEDAS contratou consultorias especializadas para levantamento dos danos socioambientais nos municípios da região 2. Os estudos já foram debatidos junto com as comunidades atingidas e no último dia 10 de outubro fizemos um seminário para apresentar os resultados de forma mais ampla para toda a sociedade. E para trazer esses dados aqui e explicar o que eles significam na prática, nós convidamos o assessor técnico da equipe de marcadores sociais das diferenças, Cleiton da Silva. Cleiton, seja bem-vindo ao Aedas no Ar. E para começar a conversa, os municípios da região 2 estão expostos a metais vindos das atividades minerárias? Quais são os dados da consultoria sobre esses metais? Olá, primeiramente. Sim, a gente pode sim dizer que as pessoas estão expostas, algumas mais e outras menos. Os resultados da consultoria apontam para a presença de mais de 13 metais potencialmente prejudiciais à saúde humana e que estão violando, os valores de referência estabelecidos por legislações nacionais ou internacionais. Essas substâncias, algumas como arsênio, cromo, chumbo, manganês e cádmio, são alguns desses exemplos que ultrapassam esses valores máximos permitidos para a maioria dos compartimentos ambientais que foram analisados. Outro destaque dos resultados da consultoria foram os altos níveis de manganês encontrados nas águas do Rio Paraupeba após a confluência com o córrego do Feijão. Esses altos níveis, segundo a consultoria, sugerem uma relação direta entre a presença desse metal, no caso do manganês, e a contaminação do rio com rejeitos provenientes da barragem da Vale. Além disso, os peixes e as plantas também foram analisadas pela consultoria, apresentando contaminantes com valores acima dos valores máximos permitidos pela legislação para produtos alimentícios, E aí são legislações voltadas para a saúde humana. Essas violações em peixes e plantas para esses metais, elas são principalmente para os metais de arsênio, cádmio e chumbo. E aí, por fim, para a matriz de solos, para o compartimento de solos, as análises confirmaram a presença de bário, cobalto, níquel e zinco acima dos valores de referência mais conservadores para a legislação nacional. E, em alguns casos, principalmente naqueles locais próximos ao rio, onde tiveram algum tipo de interferência durante as enchentes ou inundações após o rompimento, os resultados apontam para valores que nos acendem um alerta, em relação à segurança na prática da agricultura e o consumo das hortaliças produzidas nesses locais. Você comentou que o manganês e o arsênio foram alguns dos metais que mais apareceram e que podemos traçar um nexo de causa entre os metais com a atividade de mineração e com o rompimento da barragem. Poderia aprofundar um pouco mais sobre esse ponto? Bom, sim.
é possível estabelecer uma relação entre a presença desses metais e as atividades de mineração. E isso pode acontecer porque essas substâncias elas já são reconhecidas por estarem presentes nos diversos tipos de rejeito das diversas minerações que existem no território. Já em relação ao nexo com o rompimento da barragem da Vale, a gente pode identificar, né, a partir dos valores de manganês, uma vez que existem perícias que, ao analisarem o rejeito do rompimento, constatam que existe uma porcentagem significativa do rejeito que é composta por manganês e que esse mesmo rejeito ele viola valores máximos permitidos pela legislação CONAMA 454, que é uma legislação que aponta valores de referência para o gerenciamento do material, né, ou seja, do rejeito a ser dragado das águas do Rio Paraupeba. Então, isso quer dizer que o rejeito ele já está acima do permitido, mesmo que ele fosse considerado um resíduo, né? E Cleiton, você poderia trazer alguns exemplos dessas violações? Em relação às violações para arsênio, né, que é um dos compostos aí presentes no rejeito e também identificados nos peixes, plantas e na água do rio. A gente tem, dentro dos resultados da consultoria na região 2, mais de 60% das amostras da água do rio, mais de 60% das amostras de peixes, 75% das amostras de plantas e mais de 80% das amostras de poeira domiciliar apresentaram algum tipo de violação para o arsênio. E em relação ao manganês, né, as violações encontradas pela consultoria, elas estão principalmente na água subterrânea, na água superficial e nas amostras de particulado, né, de qualidade do ar. Cleiton, quais são os riscos que isso pode trazer para a saúde e para o meio ambiente? Ótima questão. Bom, primeiramente, é importante a gente reforçar que o risco é a possibilidade de que algo aconteça. Então, para diminuir o risco de que ocorra algum dano relacionado aos metais potencialmente tóxicos, as legislações e outros estudos científicos vão estabelecer valores de referência para cada elemento químico, garantindo um ambiente equilibrado e seguro aos seres vivos, sejam plantas, animais ou até mesmo seres humanos. E aí, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando os metais que a gente está analisando ultrapassam esses limites estabelecidos pela lei ou por alguns estudos, significa que a concentração desse contaminante naquele local está apresentando esses riscos. Então, existe a possibilidade de acontecer alguma coisa. E aí, se vai acontecer alguma coisa em relação à saúde humana ou à saúde do meio ambiente, ou ambos, né, o que vai permitir a gente fazer esse tipo de inferência é a legislação a qual a gente escolhe comparar, né? Se é uma legislação ambiental ou se é uma legislação de saúde humana. Para os seres humanos, né, a exposição a esses contaminantes, seja através da água, do peixe ou do solo, pode aumentar os riscos à saúde humana. No entanto, a intoxicação ou esse dano vindo dessa exposição a esses contaminantes, esse adoecimento vai depender de fatores, né, como a dose de exposição, a quantidade da substância que vai estar entrando no seu corpo, o tempo de exposição, a via, né? Então, se você está ingerindo, se você está tendo contato dérmico, se você está inalando, ou se você está fazendo os três ao mesmo tempo, e as próprias características da substância contaminante, né? Sendo que algumas são mais agressivas, outras menos, e cada uma tem uma dinâmica própria dentro do corpo humano, né? E aí, além disso, né, alguns fatores podem dar esse risco, né, entre eles a idade, ou doenças pré-existentes, ou fatores genéticos, alergias, né, que vão poder influenciar nesses efeitos que eles possam aparecer de forma mais agressiva ou menos agressiva. Estamos conversando com Cleiton da Silva, da equipe de marcadores sociais das diferenças, sobre os estudos socioambientais feitos por consultoria contratada pela AEDAS nos municípios da região 2. As informações que Cleiton está nos contando já foram apresentadas para as comunidades atingidas em agosto. Aconteceram 4 reuniões com as comunidades para mostrar e debater os resultados. A Júlia Holden acompanhou algumas dessas reuniões. Não é isso mesmo, Júlia? Certíssimo, Douglas. Foram encontros intermunicipais que contemplaram Mário Campos e São Joaquim de Bicas, no dia 17 de agosto, Betim, no dia 19, Igarapé e Joatuba, no dia 21, e as unidades territoriais tradicionais que integram o coletivo PC-Trama, dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana que aconteceram no dia 24 de agosto.
A Tatiana Rodrigues, de São Joaquim de Bicas, foi uma das pessoas atingidas que acompanhou a reunião. Ela conversou com a gente sobre a expectativa das comunidades em relação a esses estudos. Vamos ouvir. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. A expectativa era muito alta porque a gente já sabia, né, que tinha esses danos, essas contaminação, mas sem um laudo a gente não teria uma noção de qual é o nível, né? Porque às vezes a gente sabia que tinha um chumbo, mas não sabia o nível que estava e como que a gente pode proceder de agora em diante. Também conversamos com o Babá Edivaldo, que participou da reunião com o coletivo PC Trama, dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana. Olha, eu tive surpresa assim saber que Matheus Leme tem contaminação de solo superficial ali, né, de solo. Isso eu fiquei, tá longe, né, do rio. Tão quanto, né, vamos dizer, Francelinos, que é o meu bairro, né, onde tem a minha unidade territorial tradicional, é toda contaminada, não tem como. Se Matheus, isso veio na minha cabeça, se Matheus Leme está, então toda a comunidade ali está. E eu vejo que continuam casos ali na orla do rio. Meu Deus, que exposição terrível, né? As pessoas não estão passando, nós não estamos passando, né? Exposição muito grande, porque eu acho que é da água para o ar e para a terra, né? Esse ciclo aí do contaminante. Bom, Douglas, deu para perceber a importância desses estudos e da apropriação dos resultados pelas comunidades atingidas. Com certeza, Júlia, esse é um tema fundamental no debate das comunidades e que vai seguir ecoando nos próximos tempos. Muito obrigado pelas informações. Nós vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com nossa entrevista com Cleiton da Silva. Fica sintonizado com a gente, voltamos já. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Estamos de volta. Hoje nossa conversa é com Cleiton da Silva, que é integrante da equipe de marcadores sociais das diferenças aqui na Aedas. O Cleiton está contando pra gente sobre os resultados dos estudos socioambientais feitos nos municípios da região 2. Lembrando que a região 2 inclui Mário Campos, Betim, Juatuba, São Joaquim de Bicas, Igarapé e Matheus Leme. Eu sou Douglas Kissen e você pode acompanhar mais informações sobre a reparação pelo site aedas.org e também nas redes sociais pelo @aedasmg. Reparação integral. Cleiton, o estudo analisou diferentes matrizes como poeira, água, solo, peixes, plantas e a qualidade do ar. Entre esses, tem algum que você aponta como mais preocupante? Eu não diria que tem um que é mais preocupante, né? Do nosso ponto de vista da assessoria, né? Todos são preocupantes, né? Uma vez que as pessoas atingidas estão em contato com esses meios de exposição diariamente, né? Elas estão pisando no solo, elas estão respirando ar, algumas estão usando a água, né? Ou estão também consumindo os peixes e as plantas que são produzidas nesses locais. No entanto, a qualidade do ar, ela tem frequentemente nos desafiado e chamado a atenção, principalmente em relação à questão da vigilância, em relação ao controle dessa contaminação e em relação às possibilidades da reparação para essa matriz, né, para esse compartimento ambiental. E aí, por que chama atenção, né, e nos desafia? Primeiramente, é difícil conter a fonte da poluição. Então, como é que a gente controla o ar, né? Como que a gente vai fazer um grande filtro do ar? E aí, dessa mesma forma, é quase impossível que a gente também não esteja exposto a isso, né? A gente não esteja inalando. A gente não consegue parar de respirar. A gente pode parar de comer o peixe, parar de comer a planta, né? Parar de consumir a água. A gente não pode parar de respirar o ar que está no nosso território. Então, isso é um grande desafio, né? E como estava a qualidade do ar nos municípios da região 2? A consultoria analisou a qualidade do ar nos municípios da região 2 a partir de 28 amostras, coletadas em 21 locais diferentes ao longo dos 5 municípios. E aí, desses 21 locais, apenas um deles não apresentou a presença de metais acima dos valores máximos permitidos, né, ou desses padrões de referência das legislações. E aí, para a gente ter uma ideia da importância desses resultados, né, para a qualidade do ar, então 93% das amostras apresentaram níveis de manganês acima dos valores de referência,
No caso do mercúrio, esse percentual foi cerca de 40% e para o arsênio foi cerca de 36% das amostras que ultrapassaram esses limites. Esses dados, né, vão alertar a gente para a seriedade e para a urgência do monitoramento dessas substâncias nesse compartimento e do aprofundamento das discussões sobre as possibilidades de reparação, né, para o compartimento do ar. Cleiton, nós estamos também acompanhando a luta das pessoas atingidas pela implementação do Protocolo de Assistência à Saúde aos casos de exposição a substâncias químicas causadas pela mineração, proposto pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Esse protocolo traz preocupação com metais como arsênio, manganês, cádmio, chumbo e mercúrio. Esses são metais que estão entre os que violaram os parâmetros no estudo contratado pela AEDAS. De que forma esses estudos contribuem para a luta das pessoas atingidas? Os estudos contratados pela AEDAS, eles fornecem uma base científica, né, crucial para a luta das pessoas atingidas, especialmente na busca pela implementação do protocolo de assistência à saúde nos casos de exposição a substâncias químicas da mineração. Aí, por exemplo, né, os nossos resultados eles apontam para os meios de exposição onde os elementos arsênio, manganês, cádmio, chumbo e mercúrio, que são os valores que atualmente estão presentes para serem monitorados dentro desse protocolo, os resultados da consultoria, eles apontam onde estão. Né? Então, que o arsênio está no peixe, que o arsênio pode estar no ar, que o arsênio também tem no solo, tem nas plantas. Né? Então, isso permite que a Vigilância em Saúde consiga ter olhares mais específicos, né, e acertados para aonde encontrar a contaminação, como pesquisar, como entender a dinâmica da vida da pessoa atingida para entender como que ela pode estar sendo exposta àqueles contaminantes, né? Ao identificar essas matrizes, né, a gente sabe também aonde estão as violações, né? Então a gente sabe que os peixes e as plantas são vias que estão apresentando contaminações com risco à saúde, né? Então direciona também as ações do poder público. Além de apontar para esses elementos que já estão contemplados, a consultoria também identifica outros elementos, outros metais potencialmente tóxicos que também estão lá, então metais que poderiam e que devem, né, ser também contemplados pelo protocolo, né, que são metais que a gente também sabe que são provenientes de atividades minerárias, mas que o protocolo não contempla, né, que estão além dessas 5. E aí a consultoria traz para a gente, né, valores interessantes que apontam para uma preocupação em relação, por exemplo, a alumínio, cromo e ferro, né, que não estão nas legislações, não estão contemplados no protocolo, mas que a gente identifica em bastante quantidade em vários compartimentos ambientais dentro da região 2. Muito obrigado, Cleiton, pelas informações e por compartilhar com a gente o resultado dos estudos. É isso, pessoal, tá terminando o nosso programa AEDAS no Ar. Para que essas informações cheguem mais longe, compartilhe nossos conteúdos com mais pessoas. Lembrando que você pode acessar nosso site pelo YouTube e redes sociais. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Esta edição teve produção de Julia Holden e Diego Cota. A captação de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A edição do programa foi feita por Douglas Kissen. A coordenação da equipe de comunicação é da Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS Paraopeba.